Olá pessoal, tudo bom? Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trago uma dica de leitura para você que sempre está curtindo meus vídeos e principalmente para aqueles que são mesmo apaixonados por leitura. Eu mesmo sou apaixonado por leitura, de ler bons livros, história do cristianismo, escatologia. Na verdade, eu gosto de ler de tudo um pouquinho, certo? E como se está falando assim sobre a Universidade de Asbury e seu avivamento por esses dias, né? Desde o dia 8, você vai nas redes sociais, é o que se fala no meio cristão, o avivamento de Asbury. Então, eu quero hoje apresentar para vocês um livro, pode dizer assim, que é um livraço. Eu posso dizer assim para vocês que foi um dos melhores livros que eu já li de história do cristianismo contemporânea. E hoje eu trago aqui para vocês esse livro aqui, eu apresento para vocês a Igreja do século XX, a história que não foi contada. Meu Deus do céu, se vocês lerem esse livro aqui, para quem gosta mesmo de história do cristianismo, eu indico esse livro aqui. O autor é John Walke, e é um autor muito bom, da editora Impacto. Você pode estar encontrando em várias livrarias, você pode estar encontrando esse livro, um precinho barato, né? Um livro barato, não é um livro tão caro, não? Mas vale a pena você fazer um investimento em um livro desse aqui. Eu quero aproveitar nesse momento e também estar lendo alguns pontos, né, do sumário desse livro, para que você possa entender do que se trata, de que tipo de avivamento esse livro se trata, porque esse livro aqui ele fala de todos os avivamentos que aconteceram em pleno século XX. Ele começa lá da metade do século XIX, né, a questão da decadência espiritual. Ele vai falando de muitos avivamentos. Na verdade, são todos os avivamentos contemporâneos do início do século XX, dos nossos dias. Então, para você que quer conhecer mais um pouco sobre avivamento, ter noção dos avivamentos, eu vou estar aqui lendo o sumário para que você possa, assim, eu posso dizer dessa forma, para que você se apaixone mais por esse livro. Vamos lá? Prefácio: Reforma e Avivamento. Capítulo 1, a situação espiritual no final do século XIX, aquilo que eu falei. Capítulo 2, movimento pentecostal, fala da Rua Azusa, onde aconteceu aquele avivamento da Rua Azusa, onde as pessoas se reuniam numa casa velha ali para estar orando. A história relata que Deus ali ele fez um grande mover e houve uma explosão, assim, uma grande explosão que foi para o mundo inteiro. Outra questão também aqui, capítulo 3, as grandes campanhas de cura. Capítulo 4, o movimento Chuva Seródia. Capítulo 5, o movimento carismático. Capítulo 6, o movimento carismático católico. Capítulo 7, o poder do Espírito Santo entre os jovens. Esse capítulo 7 aqui, quando ele fala o poder do Espírito Santo entre os jovens, ele relata um pouco também da história de David Wilkerson, o autor do livro A Cruz e o Punhal, que foi um grande pregador entre os jovens ali do Brooklyn, nos Estados Unidos. Deus ele fez muitas coisas maravilhosas. O capítulo aqui, do capítulo 7, ele dedica uma boa parte a David Wilkerson, e são histórias maravilhosas, histórias impactantes. Capítulo 8, o movimento de discipulado na Argentina, bom também. Capítulo 9, o movimento de discipulado nos Estados Unidos. Capítulo 10, a queda dos televangelistas. Isso aqui é muito interessante, até mesmo porque hoje nós vemos muitos televangelistas hoje se pregando o evangelho. Olha, tem muitos livros de história do cristianismo contemporânea, só que assim, muitos só mostram o lado bom, e esse aqui ele mostra as contribuições, os pontos negativos, aquilo que não edifica a igreja,
o que realmente está edificando a igreja, o que contribuiu para a igreja, esse livro aqui é o livro ideal para que você venha ter conhecimento com relação a essas coisas. Então, por isso que eu digo que é um ótimo livro por essa questão. Ok? Então, vamos lá mais uma vez, vamos ler. Capítulo 11, o avivamento na China. Capítulo 12, as contribuições chinesas para a reforma da igreja. Um dos melhores capítulos que eu gostei foi esses dois capítulos que fala sobre esse avivamento na China. Eu gosto muito de história do cristianismo na China. Depois eu vou estar trazendo outro livro aí para estar indicando para vocês, um livro sobre história do cristianismo na China. São histórias maravilhosas, histórias impactantes. E uma coisa que me chamou a atenção nesse livro aqui é a história, é o avivamento na China e a contribuição chinesa para a reforma da igreja, que ele relata, né, também, ele relata um pouco da história de Walt Mani, um jovem que foi levantado por Deus naquela época na China. E o Walt Mani e os seus escritos têm contribuído para a restauração da igreja. Tem aqui também, no capítulo 13, o movimento Palavra da Fé. Capítulo 14, a maior igreja do mundo, que foi na Coreia. 15, o movimento de restauração na Inglaterra. Capítulo 16, a ressurreição de um profeta. Esse capítulo 16 aqui, ele dedica uma parte a William Branham. Eu já assisti um documentário de William Branham, muito bom. O William Branham, ele é considerado como um profeta. E ele foi muito usado na questão de profecia, cura. Tem uma história maravilhosa, a história de William Branham, muito maravilhosa. Só que tem os seus pontos negativos. Então, o que for bom você pega, o que não for você descarta, ok? E por último, agora, que é o 17, a última onda, ok? Então, esse livro aqui eu recomendo para qualquer pessoa que quer conhecer a história dos avivamentos que aconteceu em pleno século XX, ok? Deus abençoe, espero ver vocês no próximo vídeo, ok? Se inscreva no canal, aperta o sininho aí, compartilha, porque desse jeito você vai estar me ajudando, ok?